Bom dia, jovens adolescentes, tudo bem? A paz seja convosco. Que bom estarmos reunidos novamente através desse vídeo para ministrar mais uma vez uma aula abençoada para vocês. Eu confesso que estamos com saudade de vocês, sim, de estarmos reunidos na casa de Deus, né? Naquela aula, né, abençoada, onde nós fazemos perguntas, onde nós discutimos sobre a palavra de Deus, onde temos dinâmicas, desafios, mas infelizmente não podemos estar reunidos mais por causa dessa pandemia. Mas eu creio que em nome de Jesus, logo isso vai passar e vamos nos reunir novamente na casa de Deus para aprender a palavra dele. Enquanto isso, estamos aqui, né, através desse vídeo, para ministrar na sua vida uma palavra abençoada, um estudo abençoado. Eu creio que Deus vai flagrantemente no seu coração, como falou no meu, nessa semana, através desse estudo. Lembrando que agora não estamos mais em Romanos, né? Finalizamos Romanos semana passada através do estudo de Romanos capítulo 16, que quem nos trouxe foi o professor Serginho. Agora, finalizando esse estudo, vamos iniciar um novo estudo agora sobre a carta de Coríntios, né? Uma carta abençoada, um estudo onde tem vários estudos abençoados, e eu creio que vamos ser enriquecidos pela palavra de Deus. Mas antes de iniciar esse estudo, antes de começar a falar um pouquinho sobre a carta de Coríntios, eu quero orar com vocês, pedir a bênção de Deus sobre esse estudo, sobre nossas vidas, e eu creio que vamos ser impactados por essa palavra em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, muito obrigado, meu amado, por estar na tua presença nessa manhã. Te agradeço a oportunidade que o Senhor tem nos dado de ministrar mais uma vez sobre a vida de cada jovem adolescente, um estudo através da tua palavra. Meu amado, que cada jovem, Senhor, adolescente está ouvindo e vendo esse vídeo, possam ser impactados pela tua palavra nessa manhã. E eu creio que vamos sair daqui abençoados, renovados pelo teu poder. Eu creio que cada jovem adolescente, ao terminar esse vídeo, vai ser edificado pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Antes de iniciar um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 1, eu quero fazer uma introdução rápida, né, da carta de Coríntios. Quem foi o autor, né? Qual o propósito dessa carta, ok? Eu fiz umas anotações aqui que eu olhei para vocês. Então, o autor da carta de 1 Coríntios é o apóstolo Paulo, ok? O apóstolo Paulo escreve essa carta, né, ao povo de Corinto com o propósito de resolver alguns problemas éticos, doutrinários e práticos que estavam surgindo na recém-fundada igreja de Corinto, né? A intenção de Paulo era apresentar aos irmãos de Corinto a importância de viver em santidade, né, conforme a nova vida em Cristo. Era esse o objetivo de Paulo, mostrar para aquele povo que devia viver em santidade, né, numa nova vida em Cristo. Por que isso? Porque naquela cidade é uma cidade totalmente, uma cidade onde havia muito pecado, havia muitas coisas ruins, havia muitas coisas que não eram do agrado de Deus. A cidade de Corinto era o centro de comércio lá do Mediterrâneo. Era conhecido não somente por comércio, mas também conhecido pela sensualidade exagerada, ou seja, havia muita prostituição e depravação naquela cidade. E também existia um templo da deusa Afrodite, né? Uma deusa do amor. E ali, naquele templo, existia muita prostituição. Ali fazia prostituição como sacrifício a essa deusa, né? Então era uma cidade totalmente contaminada, uma cidade totalmente contra a palavra de Deus, uma cidade que vivia de acordo, né, com o mundo, não de acordo com a palavra de Deus. E Paulo estava preocupado com aquela igreja naquela cidade. Então a intenção de Paulo era trazer instruções sobre santificação, né, uma nova vida em Cristo Jesus. Então nessa carta vamos estudar vários temas importantes. Um deles é a lealdade, a imoralidade, a liberdade, a adoração e a ressurreição. Esses temas vão ser tratados nessa carta de 1 Coríntios, ok? Agora vamos lá então iniciar nosso estudo em 1 Coríntios capítulo 1, ok? 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 9, ok? Acompanhe comigo a leitura. Vai ser a linguagem de hoje, tá?
uma leitura bem simples, né, e prática de entender, ok? Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe comigo. Diz assim: Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sótenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até aqui, do versículo 1 até o versículo 3, Paulo dá uma breve saudação àquele povo, né? Dizendo do seu chamado, dizendo para que ele veio, né? Para que ele foi usado, né? Dizendo da sua vocação. Versículo 4 diz assim: Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus, porque por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo estão firme em vocês, e vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha que interessante. Aqui do 4 até o versículo 9, Paulo fala daquela igreja, de uma igreja abençoada, uma igreja unida. Paulo fala de um povo que era bem unido, e através dessa união, Deus derramou vários dons naquela igreja. Dom do evangelho, dom de pregar a palavra de Deus, dom da sabedoria. Então aquele povo, além de ser unido, era um povo sábio, que tinha conhecimento. Até então, essa informação Paulo tinha daquele povo. Ok? Então Paulo tinha orgulho daquela igreja, tinha orgulho daquele povo, porque ele deixou uma bela semente naquele lugar, quando ele passou nas suas viagens lá, quando ele anunciou o evangelho em Corinto. Então ele estava orgulhoso daquela igreja. Até aqui então, Paulo faz elogio, né? Elogio àquela igreja. Só que até então, Paulo foi informado de uma situação complicada. Olha o versículo 10. E aí, antes de iniciar o versículo 10, eu quero dividir esse capítulo, né, de 1 Coríntios em 3 partes, né? Então, né, depois da saudação, depois do elogio, do reconhecimento que o Paulo tinha daquela igreja, houve 3 situações importantes nesse capítulo. A primeira situação está no versículo 10 até o versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família do Cleo me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar
a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Lembra que eu falei no começo? Aquele povo é um povo abençoado. Aquela igreja é um povo abençoado, cheio de sabedoria. Só que aí, aquele povo começou a dar mais atenção, dar mais ênfase à sabedoria humana que à sabedoria de Cristo. A ponto de haver uma divisão no corpo de Cristo. Uns que conheciam mais a palavra de Deus através do Evangelho que Paulo pregou, dizia, ó, eu sou de Paulo, então eu tenho mais conhecimento que você, que foi evangelizado pelo tal de Apolo. Aí outros levantavam, não, mas eu sou melhor que você, porque eu fui evangelizado por Pedro, então eu tenho mais conhecimento. Então começou naquela igreja a ter rixas, né, de brigas, né, umas brigas por causa de conhecimento humano, não conhecimento de Cristo. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, de Cristo, verdadeira, não há divisão, não há contenda, pelo contrário, há mais união. Então aquele povo deixou mais o seu ego, a sua sabedoria humana falar mais alto, a ponto de rachar a igreja. E Paulo foi avisado disso. Então Paulo falou assim, ei, vocês estão discutindo de que alguns são discípulos de Paulo, ou são discípulos de Apolo, ou são discípulos de Pedro. Nada mais é que essas pessoas foram somente canais na mão de Deus para anunciar o Evangelho. Vocês são discípulos, sabe de quem? De Cristo Jesus. É isso que Paulo quis dizer ali. E aí, trazendo para os dias de hoje, eu fico pensando, será que nós hoje não agimos assim às vezes também? Por talvez ter congregar em igrejas diferentes? Por exemplo, placa de igreja não salva ninguém. Mas muitos discutem isso, dizendo, ó, a minha igreja é melhor que a sua, aonde eu congrego é melhor que a sua. Mas, gente, não importa a placa de igreja, o que importa é o Evangelho de Cristo. O que importa é que a gente siga a palavra e o Evangelho de Cristo. Igreja nenhuma salva. O que salva é Cristo. Eu louvo a Deus por ter conhecido a palavra de Deus na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu amo essa igreja, porque é onde eu conheci, é onde eu aprendi a palavra de Deus. Mas eu não posso usar disso para dizer, ó, a minha igreja é melhor que a do meu irmão do lado. Não posso. Pelo contrário. Eu tenho que, né, se alegar porque ele conhece o Evangelho em outro lugar, mas é o Evangelho de Cristo. Amém? Então aqui, Paulo tenta trazer paz nessa confusão, dizendo, ó, pare com isso e comece a praticar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Então, do versículo 10 até o versículo 17, estava tendo uma contenda. E Paulo começa a entrar no meio dizendo, ó, pare com isso, vocês são de Cristo. E começa a praticar o Evangelho verdadeiro. Né? Aqui no 17 fala assim, 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, mas para não tirar o poder da morte de Cristo Jesus, ou seja, para não tirar o foco de Cristo. Então, aquele povo estava perdendo o foco por causa de conhecimento humano. Mas Paulo falou assim, ei, para com isso. Vocês foram abençoados com dom de sabedoria. Usem isso para somente, né, buscar a verdadeira sabedoria que é de Deus. Ok? Então essa é a primeira parte. E aí eu peguei alguns versículos que falam um pouquinho sobre a divisão. O que acontece quando o povo está dividido. Abre comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Olha o que diz aqui. Ó, diz assim, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Ou seja, Deus não quer que nenhuma igreja há divisão. Pelo contrário, a divisão, Deus não habita em casa dividida. Deus só habita onde há união. A palavra de Deus diz que na união Deus ordena a bênção. Vamos ver agora em Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, olha que interessante, versículo 9. Mas
Evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassado, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Ó 10. Se uma pessoa causar divisão entre os irmãos na fé, aconselhe-se essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais nada mais a ver com ela. Ou seja, aqui no versículo 9 e 10 diz interessante, ó, evite discussões por coisas tolas, evite discussões por questão que não vai trazer crescimento espiritual na sua vida. Isso é uma lição para nós hoje. Devemos evitar assuntos que talvez venha a fazer divisão dentro da igreja. Se for algum assunto que vai acrescentar na vida do irmão espiritual, amém, discute, fale. Mas se for algo, discutir de opiniões talvez pessoais ou de alguns costumes que não agrada, que não vai acrescentar nada diante de Deus, evite. Não é fácil viver em comunidade. Eu sei que não é fácil, mas devemos viver sempre em amor, em respeitar a opinião do próximo, né? E sempre amar as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes ou que elas tenham opiniões diferentes. Então evite discussões. Então quando a gente voltar a se reunir, pense nisso. Somos povo de Deus, um corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo tem várias culturas diferentes, mas com um propósito só, de ir para o céu. Então devemos sempre viver em amor, em união, e não em discussão, ok? Então essa é a primeira parte que esse capítulo fala. Aí depois dessa pequena bronca, né? Dessa pequena chamada de atenção que Paulo faz ao povo de Corinto, né? No capítulo 1, ele fala de algo importante. Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Agora, vamos ler do versículo 18, né? Até o versículo 23. Com o tema agora, a mensagem da cruz. Depois que Paulo chama a atenção deles, Paulo faz eles lembrar da importância da mensagem da cruz. Olha que interessante, versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer aos sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. A sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio de sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Ou seja, a mensagem da cruz para aqueles que não conhecem a Cristo é uma loucura. As mensagens da cruz para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus acham que aquilo é uma loucura, mas para nós que conhecemos é o poder de Deus. Não é loucura, pelo contrário, é o que Deus nos deu a oportunidade de ser salvo através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo chama a atenção aqui, povo dizendo: ó, gente, pare de discutirem, pare de brigar por coisa toda e comece a prestar atenção nessa mensagem da cruz, comece a anunciar essa mensagem da cruz, que para muitos hoje é loucura, para muitos hoje é uma mensagem totalmente fora de si. Mas para nós não, é a mensagem correta, a mensagem que nos traz salvação, nos traz confiança, nos traz, sabe, a liberdade em Cristo Jesus. É essa mensagem. E aqui é interessante que o poder de Deus é tão grande que aqueles que são mais sábios, aqueles que são mais estudiosos, não conseguem entender essa mensagem. E nós que não temos
tanto conhecimento entendemos através de Cristo. Cristo nos abre os nossos olhos, né, espirituais, abre nossa mente para entender o propósito dessa mensagem, que é única, que é a salvação do povo de Cristo. Então, Paulo fala o seguinte, ó, ei, comece a entender, comece a prestar atenção nessa mensagem. Para muitos são loucuras, mas para nós que serve a Cristo é a mensagem do poder, ok? Abre comigo, palavra de Deus, em Marcos, capítulo 8, do 34 ao 35. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 34 ao 35. Olha que interessante. Diz assim, 34, Marcos capítulo 8, do 34 ao 35. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus propósitos, seus próprios interesses, e seja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá vida verdadeira. Olha que interessante. Olha que para muitos que não conhecem a Cristo, acham uma loucura. Como é que eu posso esquecer dos meus interesses? Como é que eu posso esquecer de mim mesmo? Mas aqui Deus fala o seguinte, ó, esqueça tudo dos seus interesses e seja pronto para morrer como eu morri na cruz. Como assim morrer? Morrer para o velho homem, morrer para o pecado e viver e morrer na cruz, o velho homem, e ressuscitar um novo homem em Cristo Jesus. É essa a mensagem da cruz que devemos ter no nosso coração e anunciá-la. Mesmo que as pessoas que não conhecem a Cristo acham loucura, mas não parem. Anuncie essa loucura de Cristo, essa mensagem de Cristo, a sabedoria de Cristo. Anuncie, porque essa é a única mensagem da salvação, ok? E volta comigo lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 13. Olha que interessante. Diz assim, este ensinamento é verdadeiro. Já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Essa é a linda mensagem da cruz. Devemos sempre confiar em Cristo, sempre confiar nessa mensagem, que possamos sempre ter essa mensagem no nosso coração, mesmo que para muitos é loucura, mas devemos sim ter essa mensagem, ok? E eu quero encerrar esse capítulo, né, com a terceira parte, que diz, Jesus Cristo é o poder, Jesus Cristo e o poder de Deus. Onde está isso? Em 1 Coríntios. Agora a gente vai ler do versículo 24 até o 31. Diz assim, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aqui diz assim, Deus escolhe aqueles que são fracos, né, para confundir aqueles que são fortes. Deus escolhe aqueles que não têm sabedoria para confundir aqueles que são sábios, para entender que Deus é soberano, para entender que nós dependemos totalmente de Deus e não da nossa sabedoria humana. Versículo 26. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, outros poderosos, outros famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que no mundo achava que era loucura. E para envergonhar os poderosos,
Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humildade e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo, que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se daquilo que o Senhor faz. Ou seja, nós não somos nada sem Deus. Aqui é dizendo que Deus é poderoso. Deus, ele pega aquele que o mundo despreza e torna a pessoa mais importante. Sabia que eu e você somos importantes? Talvez as pessoas olhem para você e falem assim: ah, você é nada, você é ninguém. Mas Deus não fala assim: não, você é tudo. Perante mim, por mim, você é mais que vencedor. Deus escolhe as coisas loucas do mundo, né, para confundir os sábios. Deus escolhe o fraco, aquele desprezado, para trazer forte, para as pessoas verem que Deus é o Deus que restaura, é Deus que faz milagre, é Deus que sustenta. Então, nesse capítulo 1, eu quero encerrar com ele dizendo que Deus chama a atenção daquele povo, dizendo: ó, pare de discutir com coisas tolas, pare de se preocupar com coisas pequenas e comece a se preocupar com a mensagem da cruz. Comece a se preocupar com aquilo que eu anunciei a vocês, que é a mensagem de Cristo, e comece a entender que a sabedoria humana não é nada. A maior sabedoria não vem de humano, vem de Deus. Então começa a ser totalmente dependente desse poder de Deus. Que essa mensagem, que esse estudo possa estar gravado no teu coração. Eu creio que Deus fala grandemente no nosso coração através dessa carta de Coríntios, que ela é uma carta rica de informações, que nos traz informações dos dias atuais de hoje. Eu creio que Deus falou grandemente no meu coração, como falou no seu. Que essa mensagem fique gravada no teu coração. E lembre-se, comece a dar valor à mensagem da cruz. Comece a dar valor naquilo que Deus fez na sua vida. E lembre-se, a sua sabedoria humana não é nada perante Deus. Você tem que ser totalmente dependente de Deus. Ok? Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter um domingo abençoado. E eu creio que semana que vem vamos estar unidos de novo, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.